Olá pessoal, bom dia, boa noite, boa tarde para vocês, né, de acordo com o que vocês estejam assistindo. Estou aqui hoje para mais esse vídeo, para nós trabalharmos após o nosso segundo momento, né, que foi remoto, que era para ser presencial, mas infelizmente ainda foi remoto. E vamos trabalhar a atividade 1 da disciplina de Sistema de Informação e Saúde, que foi a primeira disciplina que a gente teve nesse encontro, ok? Muito bem. Nessa atividade, a gente vai trabalhar com taxas de mortalidade e a padronização dessas taxas de mortalidade. A gente viu que foi um tema que teve bastante curiosidade de todos durante o encontro. Né? Não teve tempo para poder trabalhar melhor isso e a gente vai tentar explicar um pouco melhor o porquê de padronização, né? E também como fazê-lo e calcular essa padronização, ok? Muito bem, então a gente vai trabalhar com dados do Sistema de Informação de Mortalidade, onde a gente vai pegar os dados de mortalidade, ok? E do IBGE, onde a gente vai trabalhar com os dados da população, com as estimativas populacionais para poder calcular essas taxas. Né? Então a gente vai trabalhar com taxa geral, ou bruta, né? Pode ser chamado de taxa geral de mortalidade, taxa bruta de mortalidade, ou até coeficiente geral de mortalidade, tá certo? Então a gente vai calcular e interpretar essas taxas de mortalidade padronizadas pelo método direto, né? Vocês vão ver que existe o método direto e o indireto, né? O mais comum, né? Eu particularmente nunca vi um trabalho onde utilizou o método indireto, tá certo? Mas vou passar o material para vocês verem como é isso e se quiserem interar. Então, muito bem. Então, na primeira questão A, a gente vai calcular essa taxa de mortalidade de 4 estados, né, do Acre, Pernambuco, Espírito Santo e Rio Grande do Sul, para 2019, que é o último ano que a gente tem os dados do SIM, ok? E a gente vai tentar interpretar o que essas taxas indicam, né, comparando essas taxas entre os estados. Depois a gente vai calcular essas taxas específicas por idade, só que aqui a gente vai trabalhar só com os estados do Acre e Rio Grande do Sul, e depois vamos fazer a padronização, ok? Aqui está Pernambuco, mas na verdade a gente vai trabalhar com o Acre, esse mesmo atividade, esse mesmo estado que a gente trabalhou aqui na questão B, ok? Vou corrigir para passar para vocês. E aí a gente vai comparar o Acre e o Rio Grande do Sul, tanto a taxas por grupos específicos, né, dos grupos específicos, como a taxa geral e também depois a taxa geral padronizada, ok? Muito bem. Então, vou fazer duas partes do vídeo. Nessa primeira parte, a gente vai calcular essas duas questão A e B, e depois, na segunda parte, a gente vai falar sobre a padronização, tá certo? Então, vamos lá. Então, a gente vai procurar no DataSUS, tá certo? Vocês já devem ter trabalhado, lembrar que a gente já trabalhou com isso, né? Então, provavelmente, se você pôr DataSUS, já vai aparecer no navegador de vocês. Caso não encontre, o endereço é esse, datasus.saude.gov.br. Okay? Ou vocês podem procurar no Google, DataSUS, e já vai aparecer para vocês de forma automática. Ok? E tem essa página aqui, né, uma página que está sempre alterando, sempre atualizando, né? Então a gente fazia tutoriais em meio PDF para vocês, né? Só que a gente viu que muitas vezes os caminhos mudavam muito rápido com o DataSUS nos últimos anos. Quem trabalha com ele sabe disso. Então a gente agora está passando só os tutoriais em vídeo. Muito bem. O Tabnet. Né? Então a gente vai vir aqui na opção de Tabnet. Então, lembrando lá que na taxa de mortalidade a gente vai trabalhar com dados de mortalidade e do IBGE. Né? Primeiro, então, a gente vai em estatísticas vitais para procurar os dados de mortalidade. Ok? Na abrangência geográfica, primeiro aqui eu vou escolher mortalidade geral e aqui eu vou escolher a opção Brasil por regiões e unidade da federação, uma vez que a gente quer trabalhar com vários estados, ok? Então aqui na linha eu vou escolher a unidade da federação e eu vou fazer duas vezes, tá, pessoal? Vocês depois podem, talvez, fazer direto com a segunda parte. Eu vou fazer uma para responder a questão A, onde eu vou trabalhar só com a mortalidade por unidade da federação. E também depois vou procurar os dados pela faixa etária, tá certo? Depois, se vocês quiserem buscar já os dados da faixa etária, eles também vão trazer o total, que é o que a gente vai utilizar aqui agora. Muito bem. Vocês vão trabalhar, lembrando aqui, com os estados, né, que está aqui, Acre, Pernambuco, Espírito Santo e Rio Grande do Sul.
Eu vou utilizar os dados diferentes, né? Para que vocês estimulem vocês, claro, a buscarem os dados e não pegar os dados aqui. Acredito que ninguém faria isso, mas vamos fazer com estados diferentes do enunciado. Eu vou fazer com Pará, Maranhão, São Paulo e Santa Catarina. Eu aqui organizei uma tabela, né, para a questão A, para a questão B e para a questão C. É uma sugestão, não vai ser necessário enviar a planilha com os cálculos no exercício, apenas respondendo as perguntas com os valores que foram solicitados, tá certo? Então, é uma sugestão para vocês, tá? Como vocês já tiveram aula de Excel, tem lá o material, o vídeo todinho, eu não vou disponibilizar essa planilha para que vocês pratiquem a construção. Aqui a gente tem a parte de mesclar célula, de colocar bordas nas células, né, na tabela. Então, enfim, vocês podem praticar também a construção dessa tabela, ok? Muito bem. Então, vou selecionar os estados Pará, Maranhão, São Paulo e Santa Catarina, ok? Para isso, eu vou aqui, após selecionar a unidade da federação na linha, na coluna eu posso deixar como não ativa, aqui também como óbitos por residência. O ano, o mais recente, 2019. E vou selecionar a unidade da federação. Então aqui são 4 unidades da federação que eu quero trabalhar. Pará, Maranhão, São Paulo e Santa Catarina. Então como que eu escolho isso? Né? Esses 4 apenas. Né? Vocês talvez devem lembrar, a gente já falou sobre isso. Mas eu vou selecionar aqui, clico aqui no primeiro Maranhão e vou selecionar com a tecla Ctrl pressionada Pará, ok? Maranhão, Pará, São Paulo e Santa Catarina. São Paulo e Santa Catarina, tá certo? Então selecionei os 4 estados que eu quero. Aqui eu poderia selecionar outras características que não é do meu interesse agora, tá certo? E vou pedir para mostrar, né, vocês devem lembrar isso. Apareceu então o óbitos por residência para cada um desses estados. Muito bem, se eu já tiver a tabelinha pronta lá, como foi nesse caso, eu posso simplesmente, né, tentar digitar, levar para lá. Só que vocês percebem que se eu quiser copiar aqui, eu vou acabar copiando também o nome do estado. Então eu vou copiar aqui como CSV, que é normalmente como a gente já costuma fazer, tá certo? Vou lá para a minha pasta, que eu sempre sugeri para que vocês mantivessem na área de trabalho de vocês. Agora, Sistema de Informação e Saúde. Atividade 1, eu vou colocar POP UF. POP não, desculpa, é óbito, né? Vou só OB UF. Aí vocês salvam, como eu sempre digo, da forma que vocês vão conseguir depois recuperar, com o nome que vocês desejarem. Eu já vou abrir aqui para a gente ver como que ficou a tabela, porque pode acontecer com vocês, né? Isso tem acontecido recentemente, inclusive uma colega numa das aulas aí colocou, né, que isso passou a acontecer depois que teve invasão de hackers no sistema do DataSUS. Certo? Então, às vezes vocês pedem, seleciona exatamente lá no DataSUS os campos que vocês querem, no nosso caso os estados ali, e vai aparecer um dado totalmente diferente do que vocês pediram. Certo? Que apareceu, inclusive, quando eu estava preparando essa aula, apareceu para mim casos de hanseníase. Ou seja, não tem nada a ver com mortalidade, não tem nada a ver com a região que eu escolhi, enfim. Isso tem acontecido algumas vezes. Geralmente comigo, né, só simplesmente voltando e selecionando novamente, pedindo para copiar como CSV, às vezes altera. Às vezes tem que fechar, entrar de novo, mas não se assustem se acontecer isso com você. Ok? Muito bem. Então aqui salvei. Agora então eu preciso dos dados da população para eu calcular minha taxa. Tá certo? Então aqui eu vou voltar aqui no DataSUS e vou pegar dados, informações demográficas e socioeconômicas em relação à população residente. Vai aparecer aqui algumas opções. Então aqui vocês vão ver que tem várias projeções, né? Algumas vezes vocês vão ter apenas uma opção para poder trabalhar com isso, né? Então vai ter momentos, por exemplo, se eu quiser trabalhar com unidade da federação, essa projeção não vai servir, tá certo? Essa aqui já serve porque tem por município, mas aqui já tem unidade da federação. Se eu quiser trabalhar com o município, essas duas já não servem, né? Então, eu vou selecionar essa onde traz a projeção até 2030 por UF e grupos de idade, né? E a gente também vai precisar desse fator grupos de idade depois para calcular as taxas específicas e depois
ou padronização, tá ok? Então, muito bem, vou pegar aqui a projeção, vou pôr a mesma coisa na linha, não ativa na coluna, população residente, ou seja, lá era o óbito por residência, aqui a gente vai usar a população residente. E vou selecionar o ano de 2019. Aqui na unidade da federação, vou fazer a mesma coisa com os estados. Maranhão, Pará, né? Santa Catarina e São Paulo, certo? Muito bem, que é os estados que a gente fez, Pará, Maranhão, São Paulo e Santa Catarina. Vou pedir para mostrar. Tem aqui agora os óbitos, a população agora, desculpa. Vou colocar aqui população, por o F, né? Salvei e já vou aqui abrir para ver se ficou certo. Ok. Muito bem, então tem aqui os valores. Vou copiar para cá agora. Então, como eu falei, aqui é uma sugestão para que vocês criem uma tabela, né, para depois até vocês poderem salvar e ter isso bonitinho, né? Mas eu poderia muito bem, vocês podem muito bem copiar esse dado da população lá para a planilha Opt, já calcular aqui, enfim, é só uma forma de organização, tá ok? Vou pôr aqui os óbitos, tranquilo. Mesma coisa com a população. Muito bem, agora a gente vai calcular a TGM, né? Eu vou só reforçar aqui a minha linha para ficar mais organizado e vou pôr aqui o meu TGM, já vou aumentar aqui um pouquinho. Ele vai ser igual aos óbitos, correto? Dividido pela população e com as taxas gerais a gente trabalha por 1000. E tem então os valores da taxa geral de mortalidade, a taxa bruta, o coeficiente geral dos estados. Então, o que a gente percebe aqui? Que a taxa do Pará é menor que a de São Paulo. Mas São Paulo foi que teve a maior taxa, olha só. Quer dizer o quê? Aí vocês vão interpretar. Quer dizer que São Paulo tem mais qualidade de vida, menos qualidade de vida do que no Pará? Porque lá as pessoas morrem mais, né? Porque a taxa é maior. A mesma coisa se a gente comparar São Paulo e Santa Catarina, Maranhão e Pará, enfim. Né? Então a gente já começa a conseguir interpretar em relação a isso. O que isso quer dizer? Quais são as limitações desse indicador? Né? Então vocês vão procurar isso, a taxa geral de mortalidade, para poder responder a questão A. Ok? Muito bem. Agora vamos para a questão B. Eu vou fechar essas planilhas aqui para não atrapalhar. Não alterei nada, não vou salvar. Ok? Muito bem, agora a questão B. O que é a questão B? Vamos voltar lá. Pede para calcular as taxas de mortalidade específicas por idade. Né? No caso aqui, para o Acre e Rio Grande do Sul. Eu vou trabalhar com vai ser com o Pará e São Paulo. Tá certo? Dessas faixas etárias, 0 a 14, 15 a 39. O que esses dados indicam e vão comparar também com as taxas gerais lá no exercício anterior. Muito bem. Então agora a gente já precisa de dados diferentes. Eu vou voltar lá para a gente começar da mesma ordem que a gente fez o outro, tá? Mas vocês têm a liberdade para fazer a ordem que vocês quiserem. Estatísticas vitais, mortalidade. Eu vou pôr a abrangência geográfica, que é a primeira mortalidade geral. Mesma coisa, Brasil por unidade da federação. Na unidade da federação, vou colocar agora só 2, né? Que a minha intenção agora é só do Pará e de São Paulo, certo? Vou pôr aqui, e São Paulo. Ok? Só que agora, na coluna, eu vou selecionar uma faixa etária. Tá certo? Vocês percebem que aqui tem 4 tipos de faixa etária. Então, o que é a diferença entre elas? Uma forma de vocês perceberem isso, né? Muitas vezes está disponível aqui nas notas técnicas, que fala exatamente quais são as faixas etárias que estão em cada um daquele tipo de faixa etária, tá vendo? Vai ter situações onde vai estar só faixa etária 1, faixa etária 2, faixa etária OPS, que é da OPAS, né? A faixa etária detalhada, ou faixa etária que inclui inclusive menores de 1 ano, né? Que é justamente quando quer calcular a mortalidade infantil. Muito bem. Como a gente vê, então o que vai levar vocês a fazer essa escolha? Dependendo do qual objetivo, da qual faixa etária que vocês querem trabalhar. Né? Qual que é o exercício? Ele pede 0 a 14, 15 a 39, 40 a 69, 70 e mais. A gente não tem nenhum desses.
só que a gente consegue construir. Então tem que ser uma que vai permitir fazer essa construção. Por exemplo, a da OPS. A da OPS é 35 a 44. Eu quero fazer até 39. Não é isso? Por exemplo, então a da OPS a gente não consegue. Tá vendo que não tem a opção até 39? Mesmo somando, não vamos conseguir fazer isso. Tá certo? Na detalhada eu conseguiria, né, somar, tranquilo. Mas nessa aqui, faixa etária também, já me permite fazer isso. Eu consigo somar aqui até o 14, depois do 15 ao 39, do 40 ao 69 e 70 e mais. Tá certo? Então eu vou escolher essa faixa etária aqui. Tá ok? Volto aqui. Seleciono essa faixa etária. Outra forma de vocês verem, caso não consiga ter acesso a essa nota técnica, teve algumas vezes que eu tentei acessar a nota técnica, ela não estava disponível. Vocês podem vir aqui, ó, e perceber qual que é a divisão que cada uma dessas faixas etárias apresenta. Beleza? Muito bem. Selecionei a faixa etária, a unidade da federação aqui, vou confirmar, tá, o Pará e São Paulo. Muito bem. Vou pedir para mostrar. Então apareceu a faixa etária aqui de todos os estados. Por que isso? Porque provavelmente está selecionado aqui, quando eu apertei a tecla Ctrl, eu deixei todas as categorias selecionadas, tá vendo? Então, cliquei na tecla Ctrl novamente, desmarquei todas as categorias. Então não faz sentido eu deixar aqui marcado e marcar, escolher 2 ou 3 aqui. Por quê? Porque vai mostrar todos, correto? Então, cliquei para mostrar. Pronto, Pará e São Paulo. Vou salvar como CSV. Aí aqui eu vou pôr, aqui confirmando, né? É óbitos, né? Vou pôr óbitos, estava lá por F, agora eu vou pôr aqui só para como faixa etária, para poder diferenciar. Então pronto. Então eu gosto sempre de abrir depois de baixar, porque depois, se eu voltar lá e for buscar a população e abrir depois, o que vai acontecer? Pode ser que esse óbito tenha saído dado errado, por aqueles motivos que eu falei. Então eu vou ter que voltar aqui e fazer de novo. Então, se tivesse dado errado aqui, eu já corrigi os dados aqui. Beleza? Vamos lá. Às vezes eu falo um pouco rápido aqui, pessoal, no vídeo, só que é por quê? Porque vocês podem parar, vocês podem voltar, né? É diferente de uma aula ao vivo. Muito bem. Demográficos e socioeconômicas, população residente e a projeção, a mesma projeção, voltar lá, né? Mesma projeção para aqui já vai automática, não tem a opção de selecionar, né, a abrangência geográfica. Então, essa projeção, e vou pôr a mesma coisa, né? Como eu vou fazer o cálculo de indicadores, eu vou selecionar a mesma situação. Então, linha, unidade da federação, vou selecionar a unidade da federação Pará. Vocês viram que agora eu já não deixei, né, marcado aqui em cima, Pará e São Paulo, ok? E percebe que agora só tem duas faixas etárias, né? Então aqui a gente, então vamos confirmar se tem a nota técnica disponível, tem também, que traz aqui a faixa etária, tá certo? E aqui temos a opção também de procurar por aqui. Então aqui eu consigo fazer 0 a 14, 15 a 39, 40 a 69, consigo fazer o restante. E aqui eu conseguiria? Também. Então todas as duas, vocês percebem que tem essa opção. Eu vou selecionar a faixa etária 2, que ela aqui já está com intervalos maiores, né? Porque aqui a gente vai ter, já geraria mais colunas com a faixa etária 1, tá ok? Então seleciono faixa etária aqui 2, muito bem, e o ano 2019. Ok, e vou clicar em mostra, copiar como CSV, certo? Então eu vou pôr pop, não, meu mouse ele tá clicando duas vezes muito rápido, aí às vezes eu clico uma vez e ele já aparece. Providenciar. Então vou pôr a pop faixa etária e já vou confirmar aqui também se ele saiu correto. Perfeito, saiu correto para mim. Mas então, o que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai ter que transformar tanto a planilha do óbito, que eu fechei, vou abrir aqui, quanto a de população, naquelas faixas etárias que o exercício pede, ok? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou aqui apagar essas linhas, que não pode apagar essas de cima também, que não faz diferença. Vou colocar aqui Pará e São Paulo. E vou colocar a minha faixa etária, certo? 0 a 14 anos, 15 a 39 anos,
40 a 69 anos e 70 e mais. Ok? Copiei a coluna errada, na linha errada, vou passar aqui para cima e apagar. Muito bem. Então agora a gente vai fazer aquela fórmula que a gente aprendeu lá em revisão de Excel, certo? Que é a fórmula de soma. Então eu vou colocar a soma e vou somar aqui os óbitos que fazem das faixas etárias que estão dentro dessa faixa que eu criei, de 0 a 14 anos. Ok? Vou aqui, vamos lá agora de 15 a 39 anos. Beleza? 40 a 69 anos da mesma fórmula, na mesma forma, soma com a mesma fórmula. 40 a 69 anos e 70 e mais. Certo? Aqui eu vou tirar a parte do ignorado e vou copiar a fórmula para baixo. Certo? Muito bem, aqui agora eu tenho os óbitos por essas faixas etárias, tá certo? E agora então eu vou fazer a mesma coisa em relação à população. Né? Aqui vocês percebam que o intervalo é diferente, né? A gente não tem população menor de 1 ano dessa faixa etária que nós selecionamos. Então está diferente, né? O arquivo que nós obtivemos, mas a gente consegue converter para que ele utilize as faixas etárias, né? Em alguns programas a gente falaria isso de reclassificação, né? das variáveis. Né? Então a gente põe ela de acordo com o nosso objetivo, que no caso nosso exercício que pediu com essas faixas etárias. Tá certo? Opa, fiz foi mover, agora eu vou colar. Muito bem. Agora eu vou levar esses dados lá para aquela planilhazinha que eu tinha criado. Ok? Eu repito, aqui vocês podem levar esses dados para essa planilha e calcular os indicadores sem problema. Eu só criei desse modelo para que fique mais fácil até depois de a gente fazer as razões, né, que o exercício pede para nós. Então, beleza. Primeiro eu vou levar os óbitos. Okay? Vou copiar aqui o de 0 a 14 anos. Vocês lembram dessa situação que se eu simplesmente copiar e colar, ele traz a fórmula. Como a fórmula aqui, a referência está lá na outra planilha, ele não traz os dados. Como que a gente faz? Copia e cola valores, ok? Cola os valores, ele traz apenas os valores. Eu vou só voltar aqui para não perder a formatação da minha planilha. E vou copiar agora primeiro todos os óbitos, sempre lembrando dos valores. Repetindo, né? Então vocês não precisam talvez criar essa tabela. E tem uma coisa que a gente falava muito, né? Eu sou formado em biomedicina, apesar de que eu não sou biomédico há muito tempo, né? Pensar em exercer exatamente a profissão, em análises clínicas ou alguma coisa mais voltada para essa área, a gente sempre falava que, em relação às amostras, né, de material para exame, a gente, por mais mãos passadas, ou por quanto mais recipientes passavam uma amostra, era mais fácil de você perder, de você trocar amostras e tudo mais, né? Então, aqui é a mesma coisa, claro, quanto mais planilhas você forem passar os dados, você corre o risco de errar, né? Isso é uma verdade. Então, se você for mexer muito, né? Se você às vezes perder a atenção, fazer de uma forma mecânica e não estiver muito atento, vocês podem, aqui como eu estou fazendo agora, né? Vocês viram que eu já fui copiando o dado errado aqui. Vocês, isso foi de propósito para testar também, para mostrar para vocês o exemplo de desatenção. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer de errar, né? Copiar, colar no lugar errado e depois chegar num resultado diferente. Então, é bom sempre estar atento a isso também, tá ok? Muito bem, trouxe todos os dados para cá, certo? Agora é hora de calcular a taxa de mortalidade específica por idade. Eu vou calcular por 1000, vai ser igual aos óbitos dividido pela população vezes 1000, certo? Copio isso para baixo e já vou copiar aqui e colar isso em todos os outros espaços. Não, faltou copiar a população, copiei só 70 e mais. Conversando e fazendo as coisas, vai ficando errado. Né? Então, falta aqui de 15 e 39. Certo? Na verdade, faltou só essa, né? Então, muito bem. Está aqui agora. Eu vou copiar a fórmula.
Pedindo que tem alguma coisa errada em relação a esse valor aqui. É que eu copiei de 1539, tá vendo, pessoal? Então, exatamente o exemplo que eu dei, que eu estou errando. E aqui é a mesma população, então aqui é de 70 e mais. Muito bem. E aqui agora eu copio a forma. E eu consegui ver esse erro porque eu já tinha feito essa atividade e lembrava mais ou menos dos valores, né? Então, fiquem atentos também. Recurso didático, né? Como diz o professor Ulisses. Muito bem, então, olha só o que é interessante vocês já perceberem aqui. Que grande parte, vou calcular a razão aqui primeiro que vai ficar mais fácil para vocês visualizarem. Então, a razão é o que? O pedido Pará em relação a São Paulo. Então, eu vou colocar primeiro Pará, lembrando que qual que fica em cima, qual que é embaixo na razão, né? Qual que é o numerador ou o denominador. Depende do que você quiser analisar, depende, no caso do nosso objetivo aqui, do exercício, pede. Então, é sempre interessante ter isso. Não está errado se eu fizer São Paulo e Pará, só a interpretação que vai ter que ser um pouco adaptada, tá certo? Vou mostrar depois para vocês um pouco sobre essa diferença. Vou copiar para todos os outros espaços que eu deixei para razão. Então, o que eu queria que vocês percebessem? Na faixa etária de 0 a 14, 15 a 39 e 70 e mais, o Pará apresentou uma taxa de mortalidade específica maior do que a de São Paulo. Percebam, essas três faixas etárias aqui, ela está maior que São Paulo. E na taxa geral, ela está relativamente bem menor do que São Paulo. Por que isso acontece? Por quê? Esse é o grande lance para vocês observarem. A gente vai falar no próximo exercício a questão da importância de padronização de taxas, entendeu? Então, o que a gente consegue ver através da razão? A gente percebe aqui que de 0 a 14 anos, a taxa do Pará é 30% maior do que a de São Paulo. É isso que esse 1,3 significa. Em relação a 15 a 39, 60% maior a taxa de mortalidade específica do Pará em relação a São Paulo. Já de 40 a 69 anos, a taxa do Pará representa 91% da taxa de São Paulo, certo? E em relação a 70 e mais, a taxa de Pará é 6% maior do que a de São Paulo. E, na geral, a taxa do Pará representa 71% da taxa de São Paulo, ou seja, relativamente bem menor do que a taxa de São Paulo. Enquanto 3 das taxas específicas são maiores. Tá certo? Então aqui a gente tem a resposta para responder a questão B, que ela pede para nós para calcular essas taxas específicas e a razão entre as taxas, né, entre o Acre e Rio Grande do Sul, no caso que vocês vão fazer, e quer saber o que esses indicam e comparar isso com a TGM do exercício anterior, ok? Que a gente já calculou aqui essas também nesse mesmo tabela. Então é isso, também vocês conseguem responder essa questão. Então aqui, se eu fizesse o contrário, se eu colocasse São Paulo dividido pelo do Pará, entendeu? Então aqui a interpretação é que vai ter uma leitura diferente, certo? É isso que a gente tem que ficar sempre atento. Como a taxa de São Paulo é menor, em grande parte, 3 das 4 específicas, a gente vai interpretar da seguinte forma: 77% a taxa de São Paulo representa 77% da taxa do Pará, de 15 a 39 anos, 62% da de 15 a 39, é 10%, 10,4% a mais na de 40 a 69 anos, representa 94% de 70 e mais, e ela é 40%, próxima a 41%, a maior do que a do Pará, de São Paulo, entendeu? Então, isso só é essa interpretação que muda, tá certo? Vocês podem fazer a razão com qualquer um no numerador e o outro no denominador, só que tem que saber só fazer essa interpretação diferente, tá certo? Eu vou até deixar essa daqui então, né, caso o pitch não vai estar errado se vocês fizerem o contrário, ok? Só fiquem atentos para essa interpretação, que é importante que vocês coloquem lá no exercício. Então é isso, pessoal. Então depois eu volto com a aula de padronização, vou dar uma pequena revisãozinha, falar um pouquinho e vou deixar um material para vocês para leitura também, caso queiram se aprofundar no assunto de padronização. Ok?
Então, muito obrigado, até a próxima, grande abraço.